Você vai assistir agora a mais uma transmissão com a assessoria da Alameda. Olá, pessoal! Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalie, do SundayCooks.com, um blog de viagem que está no ar desde 2008 e que é apaixonado pela Alemanha. E hoje, para a gente conversar e trocar uma ideia sobre muita curiosidade, cultura, história e coisas muito legais da Alemanha, eu tenho aqui comigo, eu tenho a felicidade e a alegria de dividir o palco, esse palco virtual, com uma pessoa muito querida, uma jornalista aí que, apesar da cara ser bem novinha, está na estrada há muitos anos. Queria chamar aqui para dizer um oi para a gente, Natália Mandic. Olá! Oi, Nath, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo já. Eu falei certo o seu sobrenome, não, né? Mais ou menos. É Mandic. Mais ou menos. Mas Todo é mundo complicado mesmo. errado. Todo mundo, tô acostumada. Me diga, eu sinto culpada aqui. Não, foi nota 9. Tá bom, ok. Tá bom. Hoje nós estamos aqui nessa live com a dupla Nath e Nath. Então, vai ficar um tal de Nath para cá e Nath para lá. A Natália, a outra Nath, Nathalie não, a outra Natália, que está do outro lado do continente, do oceano. Ela é autora do blog de viagem Porta de Embarque. Conta um pouquinho pra gente, Nath, para quem está chegando agora, um pouco da sua carreira, da sua história e como você foi parar aí na Alemanha. Então, eu sou jornalista, né? E sou jornalista de viagem. Eu fiquei 11 anos como editora assistente da revista Viagem Mais. E eu já tinha o blog, o Porta de Embarque, desde 2016, paralelamente, para ir colocando um conteúdo adicional, né? Coisas que não cabem nas páginas da revista, vídeo, fotos, roteiros. Até que em 2018, quando o blog já estava bem estabelecido, eu resolvi sair da revista para me dedicar só ao Porta de Embarque, né? E aí, desde então, eu venho viajando uma vez por mês, 2 vezes por mês, mais ou menos, para passar essas informações para os turistas, né? E aí, como eu vim parar aqui na Alemanha, que você perguntou. Nossa, eu tenho uma história, assim, de amor com a Alemanha, aquelas coisas que a gente não consegue ficar muito longe sem, né? Muito tempo sem. Então, bom, a primeira vez que eu vim foi em 1991. Eu vim 5 vezes, tive que contar. E dessas 5 eu morei 3 vezes aqui. Então, a primeira vez foi em 1991. Eu morei aqui 1 ano com os meus pais. E, bom, depois disso, por conta da gente ter morado aqui, eles sempre tiveram essa ligação com a Alemanha, né? Tinham amigos deles que iam, vinham para o Brasil. E aí, bom, essa foi a primeira vez. Depois, foi em 2010, quando eu trabalhava já na revista. E aí eu fui fazer uma matéria em Colônia. Era uma matéria eu trabalhava na viagem e na fotografia. Então eu fui cobrir uma feira de fotografia em Colônia e fiz também um roteiro pelo Reno, que é um dos roteiros que eu mais gosto aqui, a Rota dos Castelos. Bom, essa foi a segunda vez, não posso me perder aqui nas contas. A terceira vez foi em 2012. Eu vim fazer um curso de alemão em Berlim. Aquela coisa que a gente não sabe com quem que eu vou viajar, o que eu faço. Aí tirei férias sozinha e vim passar 2 semanas aqui só em Berlim. Então foi ótimo para realmente conhecer a cidade, né? E depois, em 2014, passei mais 3 meses aqui trabalhando na Deutsche Welle, que é uma emissora internacional em Bonn, que é uma cidade perto de Colônia, bem pertinho. E depois disso, teve a 5ª vez, que é essa agora, que eu já estou há quase 1 ano aqui, morando em Berlim. Eu cheguei em setembro de 2019. Então foram muitas vezes e muito tempo aqui. Já vai fazer quase 1 ano que você está aí?
Nossa, passou muito rápido. Nem Caramba! fala, várias E, a vezes eu prim... penso isso. e em 91 foi a sua primeira viagem? Quantos anos você tinha? Ou a Eu gente tinha não pode 4, perguntar isso? foi a primeira vez pra. Não, tudo bem. Tinha 4? 4, 5 anos. Eu não foi minha primeira viagem internacional, mas foi minha primeira viagem aqui para a Alemanha. E você tem, ó, dessa época, que você era tão criança, você tem alguma memória, alguma recordação da Alemanha? O que você lembra da sua infância do outro lado, Olha, longe do eu Brasil? lembro das senhorinhas, a gente morava no sul, na Bavária. Então, eu lembro das senhorinhas que vinham me dar chocolate na rua, que falavam, ai, olha que bonitinha, menininha, vamos, quer um chocolate? Então, eu lembro muito disso. E eu lembro dos lagos também, que eu ia passear com os meus pais na beira dos lagos. E, inclusive, eu tenho uma marca até hoje de um pato que me mordeu. Eu fui dar um pão pro pato na boca dele. E dos bichinhos, eu lembro bastante das memórias de criança, assim. Tem musiquinhas também, que esses dias a professora de alemão falou na aula de uma musiquinha, eu lembrei da musiquinha, sabe? Então são essas memórias que vão vindo, né? Gente, atenção, cuidado com os patos, não alimentem os patos. É, não cheguem Mas muito perto. você sabe o que é engraçado? Você comentou isso das senhorinhas te oferecendo chocolate. Nenhuma senhorinha nunca me ofereceu chocolate na Alemanha. Fica aí a dica, a próxima vez que eu visitar o país, para as senhorinhas alemãs. Aceitarei de coração. Mas elas eram muito solistas comigo, assim, convidar para Então, dividir a mesa, sabe? Não, senta aqui. Às vezes elas me abordavam perguntando se, mesmo eu não entendendo alemão, eu entendia que era isso que elas estavam querendo dizer, pedindo assim, se oferecendo, sendo muito solistas para tirar foto minha, sabe, nos lugares turísticos. Então, da é próxima verdade. vez eu vou aguardar o chocolate. Não, e sabe que essa história é engraçada porque eu não gostava de chocolate. Então eu falava, não, não, não quero. E meus pais, Natália, aceita o chocolate. Olha, tá vendo? Você perdeu aí essa oportunidade de ganhar chocolate. E você, assim, você me contou, a sua primeira viagem foi em 91, então foram 5 momentos diferentes, tanto da sua vida quanto da Alemanha. Tem alguma. O que você acha que mudou nesse período, desde a sua primeira viagem para o país até agora que você está vivendo aí em Berlim? É verdade, eu fui crescendo junto com a Alemanha, né? Então, por exemplo, da última vez que eu vim, na verdade não, em 2012 e em 2012 principalmente, não tinham tantos estrangeiros por aqui. Eu vejo que agora Berlim sempre foi uma cidade muito internacional, mas agora eu vejo muito mais estrangeiros. Eu acho que dizem que 80% são estrangeiros. Imagina, de cada 10 pessoas que você encontra, 8 são de outros países, né? E ela não era tão globalizada. Se a gente pensa que São Paulo é uma cidade muito com muito estrangeiro, não. Aqui em Berlim, assim, na minha rua tem restaurante etíope, grego, tcheco, creole. Então a gente realmente encontra todas as culturas e isso é muito legal. A gente tem a chance de conhecer gente de diversos países, né? Na minha aula de alemão tem gente do Iraque, do Afeganistão, de Israel, Argentina. Então é muito legal. A gente tem uma ONU aqui em Berlim. Isso é muito gostoso. E tem Eu acho também como. legal. Desculpa. Oi, desculpa. Não, que Berlim também está cada vez mais agitada com isso, né? Tem muita festa na rua, muito evento. Você sabe que eu tenho uma sensação de que a gente fala muito dessa característica, digamos, de Berlim ser uma cidade global, mas eu também sinto isso em outras grandes cidades, em outras metrópoles, como Hamburgo, como Frankfurt. A gente consegue encontrar essa vida latente também em outras grandes cidades. Até queria fazer um comentário aqui, que Hamburgo eu acho a cidade muito interessante. Você já conheceu Hamburgo? Eu fui, mas eu acabei ficando um dia só, mas foi muito gostoso ir naquela praia, em frente ao porto, uma delícia.
Preciso Eles voltar. têm. Não, é uma cidade riquíssima, assim, culturalmente falando, em termos de arquitetura, uma arquitetura bem contemporânea, também tem muita festa, você encontra Verdade. também aí uma cena gastronômica representada de diversos lugares. E aí, o que eu Uhum. queria te perguntar agora, dei uma diquinha falando sobre Hamburgo, já cantei essa bola, que é uma das minhas cidades favoritas na Alemanha, apesar de ser muito difícil para mim escolher uma única cidade ou uma única região. Para você, qual que é a sua região ou cidade favorita? Nossa, é difícil mesmo também escolher uma só, mas eu ficaria com a região de Colônia, porque tem realmente muita atração por lá, né? Eu fiquei 3 meses e não consegui ver tudo. Então, por exemplo, tem a Rota dos Castelos, tem 40 castelos em 65 quilômetros. Caramba! Realmente, eu me vi assim, você tá no barco e aí todo mundo do barco ia para um lado do barco, ia para o outro lado, não sabia para onde olhar, literalmente, sabe? Era castelo para todo lado. E aí você tem ali, tem Rudesheim, que é uma cidade muito bonitinha, na beira do Reno, é aquela cidade bem alemã mesmo, com as casinhas em chaimel, que você encontra as lojas com cuco, com cerveja, enfim, é muito gostosa a cidade. Ali perto também tem Frankfurt, né, que é a capital financeira, e ali tem muito museu de arte moderna em Frankfurt. Para quem gosta de arquitetura também é muito interessante. Tem todos aqueles prédios espelhados, shoppings espelhados. Nessa região também tem Heidelberg, que é uma das cidades mais turísticas da Alemanha. Ali tem um castelo no alto da montanha, com uma vista linda para o rio. E Heidelberg tem também a universidade mais antiga da Alemanha. Então, bom, essa é a região que eu mais gosto. Mas eu também sou muito suspeita para falar de Berlim, porque eu acho que é uma cidade que todo mundo tem que vir, né? Eu acho que é a cidade que dá um panorama mesmo da Alemanha, que mostra realmente toda a história e, claro, a capital. Você consegue entender também toda a política e a vida por aqui, né? Legal. Eu ainda tem desde a live da semana passada, daquela nossa conversa com o Ricardo Freire, eu fiz essa pergunta para ele, fiz para você, eu ainda não sei responder. Quantas vezes eu visitei a Alemanha e qual é a minha região ou cidade favorita? Eu acho que eu mudo de ideia a cada 5 minutos. Se tivesse que me perguntar isso, eu também não saberia. E É muito falando sobre difícil. gastronomia, porque aqui no Brasil, daqui a pouco é o horário do jantar, e essa hora já começa a bater uma fominha. Me conta, qual que é o seu prato tipicamente alemão favorito? Essa é outra pergunta que eu também não sei responder. Pois é, então, eu tava aqui pensando, eu falei, ai, eu gosto de tantas e como tantas, mas o meu favorito é o Spätzle, que é um macarrãozinho, parece um mini nhoque, assim. E ele é Você e o aquela Rick, comidinha, que legal, você e o Rick têm o mesmo prato favorito. o mesmo prato. Então, o Sim. Spätzle, ó, não deixem de comer quando vierem. É porque ele é aquela comidinha caseira, né? Então, para quem tá passando bastante tempo fora de casa, é um macarrãozinho e muitas vezes ele é servido também com molho de queijo. Na verdade, um queijo derretido. E é uma delícia pro inverno. Eu gosto muito também, porque ele é servido nos mercados de Natal, que são uma época muito gostosa aqui na Alemanha. Então, bom, é aquela comida que traz um sentimento, né? A gente relembra dessa época dos mercados de Natal aqui. Mas, é difícil escolher uma só também. Outra que eu gosto muito é o Heidekuchen, que é uma panqueca de batata ralada. E geralmente eles servem com purê de maçã. Você já comeu esse? Servem com purê de maçã? Servem. Eu adoro, que é aquela mistura do doce com salgado, sabe? Tô quebrando a minha cabeça aqui. Eu acho que esse eu não provei. Mas é típico É de que, uma região específica da Alemanha? Ou você consegue encontrar em vários lugares? é que ele tem outros nomes em várias regiões da Alemanha. Acho que tem uns 3, 4 Entendi. nomes. Então, eu conheço como Heibekuchen. Agora eu não vou lembrar os outros nomes, mas tem uns 3, 4 nomes.
Já quero provar. E não, quando você vier, a gente vai comer. Não, e o gostoso é que eles servem em restaurantes, mas também servem em barraquinhas, assim, na rua. Então, lembra aquelas horas que você tá passeando na cidade, não tem muito tempo de parar, sabe? E falar, ai, vamos pegar essa comidinha rapidinho e sai comendo pela rua, né? Então tem isso. O currywurst também é assim, que é a salsicha que eles servem cortadinha com ketchup e pó de curry. E eles também servem em barraquinhas, então me lembra muito essa sensação de quando você tá passeando pela cidade e precisa correr, sabe? Vai pegando na rua mesmo para aproveitar o dia. Gente, que delícia. Não adianta a gente tentar fazer aqui. Eu, pelo menos, às vezes tento fazer alguma coisa aqui, mas não tem esse gostinho, essa memória afetiva de férias, de Alemanha. Vou me esforçar da próxima vez. E aí, você me disse, do seu prato favorito, você prefere a cerveja alemã ou o vinho alemão? Porque você me disse que você gosta muito ali da região do Vale do Reno. E a gente sabe também que eles produzem ótimos vinhos ali. Você tem uma preferência por cerveja alemã ou vinho alemão? Ali é gostoso mesmo, que mesmo nessa rota dos castelos, você vai vendo as vinícolas ao redor do Reno, então é muito bonito. Em Rudesheim tem um bondinho que passa por cima das vinícolas. É uma vista linda, que você vê todas as plantações e mais o rio. Ai, mas aqui não dá pra deixar de tomar cerveja, porque a cerveja aqui é essa relação de afetividade com a cerveja. O alemão toma cerveja em todo e qualquer lugar. É como se fosse água na rua mesmo, sabe? Tá todo mundo andando na rua com uma garrafa de cerveja. No trabalho, as pessoas tomam cerveja, no cinema. Então, não tem. Qualquer momento é momento para cerveja. Fora os Biergarten, né, que tem aqui, que a gente combina com os amigos de se encontrar no Biergarten e passa o dia lá. Ai, é tão gostoso isso. O vinho já é aquele momento. Isso realmente uma sensação muito gostosa, essa vida ao ar livre, esse contato com os parques e fazer piquenique. É quase como estar de férias todos os dias, né, Nath? Por falar em férias, essa é outra pergunta que eu também não saberia responder. Aliás, estou puxando essa entrevista, assim, esse bate-papo com perguntas que eu deveria responder para mim mesma de frente para o espelho. Me diga, me conta aí um roteiro, quais são seus roteiros pela Alemanha, seus roteiros favoritos de viagem pela Alemanha? Então, eu acho que a Alemanha não é aquele país para você ir uma vez só. É como os Estados Unidos, que sempre tem o que ver, não dá para ver tudo em só uma viagem. Você tem que escolher um roteiro e voltar várias vezes, fazer o próximo. Bom, então, os meus roteiros favoritos são 3. Um é esse de saindo de Colônia, com a Rota dos Castelos. Eu peguei um barco da Köln-Düsseldorf. Na verdade, tem vários cruzeiros por ali, né? Mas esse Köln-Düsseldorf, ele é prático porque ele é um hop-on, hop-off. Então, você pode ir descendo na próxima cidade, só tem que se programar bem, escolher a cidade que você vai dormir. Eu dormi em Koblenz, que é onde tem o encontro dos dois rios, do Reno com o Mosela. Depois eu dormi em Rudesheim, que é essa cidade super bonitinha. E, é uma graça, é aquela Alemanha perfeitinha. E em Mainz, que é bem pertinho de Frankfurt. E ali é onde nasceu Gutenberg, então tem o Museu da Escrita, pra gente que gosta de escrever é o máximo. Que legal! Aí depois para ir para Frankfurt, de Frankfurt para Heidelberg, que dá mais ou menos 1 hora de trem. Aqui é muito prático de viajar de trem, na verdade, com qualquer meio de transporte. Se você quiser, por exemplo, fazer esse roteiro de carro para ter toda a liberdade, dá para fazer. Se quiser pegar um trem, também dá, porque a linha do trem segue bem na beira do Reno. Então, o mesmo lugar que você chega de barco, você chega de trem também. A questão é que o trem você vai ver rapidinho pela janelinha, né? Então, para quem quiser realmente ir curtindo, com calma e tal,
dá para fazer esse roteiro de barco. Bom, essa é uma região. Ah, sim, eu esqueci de Bonn, que é aquela cidade que eu morei, que também vale a pena parar, porque tem a casa do Beethoven e durante a primavera tem também. A cidade é muito, muito florida. Então também tem ruas muito floridas, é muito bonita a cidade. Bom, essa é uma região. Outra região é a região aqui de Berlim, que, como eu falei, né, Berlim dá esse panorama todo da Alemanha, com toda a história. E tem os arredores de Berlim, que muita gente acaba ficando só aqui na cidade. Então, por exemplo, Potsdam é super pertinho, na verdade é o fim da linha aqui do trem. Então dá mais ou menos meia hora só de trem, o trem da cidade mesmo, chega lá. E Potsdam é cheia de palácios, era usada como palácios de verão de reis aqui, né? E inclusive tem um dos palácios que eu mais gostei da Alemanha, é o Neues Palast, que ele tem uma sala toda de conchas do fundo do mar, pedras do fundo do mar, é incrível. E de Berlim, o pessoal pode ir também para Dresden, que está a mais ou menos 3 horas de distância. Até rende um bate-volta, eu saí bem cedinho, voltei à noite. E Dresden é aquela cidade que você se sente na Idade Média, né? Que tem aquelas ruazinhas estreitas da Idade Média. Tem um outro palácio lindo, que é o Zwinger. Enfim, essa é a região de Berlim, com todos os lagos também em volta. Aqui tem 3.000 lagos em volta. 3.000 lagos em volta de Berlim? 3.000, eu descobri isso esses dias. A gente aqui no verão, a gente tem um grupo no WhatsApp e a gente é difícil decidir qual lago a gente vai, que aí fica todo mundo mandando qual vai ser o lago do dia. E aí o pessoal manda as fotos, né? Que legal! São 3.060 só em Berlim. Então, bom, precisa de anos para conhecer todos. Olha, programa de final de semana, o que não falta, né? Ai, não, gostoso. E aí tem a região do sul também, né? A Rota Romântica, que é a rota mais conhecida aqui da Alemanha. E aí tem que passar por Rotenburg ou der Tauber, que para mim é uma das cidades também mais bonitas da Alemanha, né? Que ela é toda perfeitinha. É aquela cidade que nem precisaria, se fosse fazer um filme da Idade Média, né? Nem precisaria de cenário, montar cenário nenhum, já tá tudo lá. Rotenburg ou der Tauber e depois você chega em Füssen, onde tem o castelo, né, de Neuschwanstein, que também é o símbolo da Alemanha. Vale a pena também passar em Schwangau, na frente do castelo, que é uma cidadezinha, um vilarejo, na beira do lago. Eu lembro que eu fiquei lá tomando um café, de novo as senhorinhas vieram conversar e sentaram na mesa. E uma região muito bonita, tem que ir mesmo. a Munique também. Sim, ai, é lindo. Parece o cenário da Noviça Rebelde, sabe? Com as montanhas dos Alpes em volta, aqueles picos nevados, os gramadões. E aqui em Berlim já é mais plano, né? O sul já é bem montanhoso, você vai sempre seguindo a estrada ao redor, quer dizer, com as montanhas ao redor de você, é muito lindo, muito lindo. O cenário vai mudando, né? O cenário vai mudando quando você começa em Würzburg. Não é tão... Primeiro que você começa tomando vinho no começo da Rota Romântica, você vai terminar tomando cerveja lá em Munique, até a produção de bebida vai mudando conforme vai mudando a geografia também dos lugares. É verdade. E uma coisa bacana, assim, eu acho um roteiro bárbaro para quem quer fazer uma viagem de lua de mel. A Rota Romântica, ela é incrível porque você pode ir parando em outras cidadezinhas e você vai fazendo as suas próprias descobertas, né? Às vezes o que você achou mais bonito, o que te tocou mais, nem eram tanto os destinos mais badalados ou mais comentados. Isso é como cada um vai ter a sua versão da Rota Romântica. Cada um vai ter uma situação, uma memória, uma lembrança diferente. Isso eu acho muito rico dessa rota. E acho que suas escolhas foram assim certeiras. São 3 roteiros lindos e tem coisas que eu ainda não fiz, que eu gostaria de conhecer, porque realmente é um país difícil, inesgotável para mim. Assim, às vezes outro dia eu abri o mapa
E fiquei olhando, falei, nossa, olha essa região que eu não fui, essa cidade aqui, olha isso aqui. Eu fui descobrindo várias coisas e eu comecei a me sentir um pouco culpada, porque falei assim, nossa, eu passei do lado dessa cidade, como que eu não visitei, como eu não fui nessa cidade que produz essa cerveja aqui. E eu queria poder voltar no tempo e mudar alguns roteiros para poder incluir mais destinos, mais lugares turísticos que eu não consegui visitar aí em tantas idas e vindas pela Alemanha. Isso que eu acho isso incrível. E aqui qualquer cidade é bonita, não tem erro. Se você se perder, você vai chegar numa cidadezinha bonitinha, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Eu acho que depois desses roteiros também tem o roteiro pela região da Floresta Negra, que é outro tipo de cenário, é diferente do cenário que você vê ali na Rota Romântica, também é muito interessante. Tinha não, porque ainda existe. Tem a Rota dos Contos de Fadas, que eu também acho um roteiro chuchuzinho. Eu fiz só um pequeno trecho e lembrei muito da minha infância. A minha mãe tinha um livro dos irmãos Grimm, chamava Os Contos de Grimm, eu lembro até hoje, que era a capa vermelha. Vocês lembram antigamente, olha, eu já tô revelando a idade, que o pessoal vinha, não tinha internet, você não tinha, assim, eu moro no interior, não tinha livraria, nem nada, tinha um rapaz que vinha de casa em casa vender livro, então era tipo um clube de assinatura, só que ele vinha uma vez por mês, ele passava para pegar o pedido e no mês seguinte ele trazia o livro. E a minha mãe comprou esse livro desse esquema de clube de livro, e eu lembro até hoje as histórias dos contos, e aí era uma capa vermelha, assim, uma capa dura vermelha, e era tão legal aquilo, e você sabe que quando eu cheguei lá, acabei cruzando com um ensaio de um teatro peraí, vou pedir a cola aqui para a produção. Ô, produção, você lembra o nome da cidade? A cidade do flautista. Hamelin. É a cidade do flautista. E fui passar o dia lá e achei incrível porque o grupo de teatro da cidade estava ensaiando uma peça. Eles iam apresentar essa peça em praça pública. E aí me remeteu tanto essa história de infância da minha mãe, contar as histórias deles para mim. E eu acho que a gente acaba se conectando com a Alemanha de diversas maneiras que às vezes a gente nem imagina quando está planejando uma viagem para lá ou está apenas sonhando com o destino. Eu acho que isso é uma das riquezas e das coisas mais interessantes do país. E você essa região eu preciso... Tem alguma outra região, algum outro lugar que você gostaria de conhecer, tirando aí os 3.000 lagos ao redor de Berlim? Esses eu ainda preciso. Então, a região da Floresta Negra, eu não conheço, e tô querendo fazer essa região, né? Agora esse mês mesmo eu fui para Nuremberg, que eu até esqueci de comentar agora, tá? Mais ou menos 1h30 de Munique, e vale a pena também ficar para lá. É uma miniatura de Munique, sabe? Tudo também perfeitinho, com as catedrais, o rio passando, várias lojas de grife, tem também muita cervejaria em Nuremberg. Então, agora eu tô conhecendo aos poucos. Eu conheço bastante, mas tem regiões ainda que eu preciso ir. E por falar em Nuremberg, a gente não pode deixar de falar sobre a linguiça de Nuremberg. É melhor. A pronúncia é Nuremberger. É assim a pronúncia? Não, não é. Eu falo Nuremberg, não sei se... já brasileirei um pouquinho a pronúncia, mas a linguiça de Nuremberg, ela é muito gostosa, e você provar a linguiça de Nuremberg em Nuremberg, ela tem um sabor especial. Parece que não sei se ela os temperos são... Ela tem um gostinho meio de churrasco, mas ela tem um tempero tão bom, e é super, super tradicional. E diziam aí, você conhece a história, a origem dessa iguaria da Alemanha? Da de Nuremberg? Não. Isso. Então, você sabe que ela tem o tamanho de um dedo. Mas o meu não, porque minha mãozinha seria um dedo de uma pessoa que tem uma mão do tamanho normal. E porque
os entregadores durante os problemas, durante a peste, durante os problemas sanitários daquela região, era só isso que passava pelo buraco da fechadura das casas. Olha, então a linguiça tinha que ter o tamanho de um dedo, porque daí o pessoal colocava a linguiça e empurrava. Mas isso tipo, é uma tradição assim de séculos e séculos. E lá, você provar essa linguiça lá, ela tem um sabor especial. Tem. E lá tem saudade. Na verdade, tem uma comida típica também que eles fazem, chama Dreinvekla, que eles servem no pão 3 dessas salsichinhas. Não sei se você provou. Olha, provavelmente eu acho que eu desmontei esse lanche, porque se eu fosse morder, assim, ia ser uma cena. Ia voar linguiça por tudo quanto é lado. É boa demais esse. Fica muito boa a combinação dessas 3 salsichinhas dentro do pão. O cachorro quente com a salsicha de Nuremberg. Melhor. E a gente pensa muito, né, nessa produção, nessa tradição aí de séculos e séculos da Alemanha de produzir diferentes tipos de linguiça, mas eles são muito variados. Então, cada região, cada cidade, às vezes, vai ter a sua linguiça com um processo de fabricação diferente, com um tempero diferente, uma estrutura de carne diferente. E eles fazem a mesma coisa com a mostarda também, né? Eu estava lembrando agora Ai, gente, me deu uma saudade, estou muito nostálgica hoje. Eu estava lembrando da mostarda de Düsseldorf. Eles também vendem uma mostarda típica na cidade, e você compra Enfim, eu trouxe a miniatura numa cerâmica, numa louça. Só que as pessoas da cidade têm a sua própria... É como se fosse um galãozinho de cerâmica que eles levam para abastecer aí em vários... Eles sempre levam como se fosse um refil, só que de mostarda, e uma mostarda que é uma receita feita há séculos e séculos. Então isso tem uma tradição, isso tem um valor, assim, incalculável. Sabe então, que uma vez o meu avô adorava essa mostarda, e aí eu tava aqui e eu fui levar para ele de aniversário de 90 anos, mas eu esqueci na mala de mão. E eu não me liguei que a mostarda conta como líquido também, né? E aí eu não pude embarcar com a mostarda. E eu falava lá com segurança, mas por favor, o meu avô adora a mostarda alemã, eu vou dar para ele de 90 anos, ele não vai mais ter essa mostarda. Mas no fim a mostarda ficou aqui. Não foi dessa vez. Não foi. Porque valeria muito a pena mesmo. Valeria, coitada. Falando em mostarda, em trazer a mostarda na mala, quando você fazia suas viagens e voltava para o Brasil, você costumava trazer, assim, comprinhas de supermercado, coisas típicas da Alemanha para trazer para o Brasil? Olha, cerveja. Sim. Que eu levava, porque as cervejas aqui são muito boas e são muito baratas. Se você compra no supermercado, você encontra cerveja por centavos, assim, custa 70 centavos, 80, 90, €1. A média é mais ou menos €1. Então, eu levava cerveja, mostarda, todas essas coisinhas. Meus pais gostam também dos cucos, bonequinho pequenininho, que vende aqui. Então, eu levava todas essas coisas. Como você lembra o nome daquela marca de chocolate alemã? Que tem uma loja que é toda... Isso, eu não sei pronunciar. Esse nome mesmo? Sim, esse eu também. Que tem uma linha toda colorida. Isso, eles têm uma loja aqui em Berlim. Você foi nessa loja? Não. Eu não sei de quando é essa loja, mas ela parece nova. Eles fizeram uma concept store, assim. Então você pode montar o seu chocolate. Tem um café lá com todos os chocolates da Rittersport. Aí tem chocolates especiais também. Tem montanhas de chocolate, coluna. É uma atração turística lá. Tem um museu do chocolate. É muito gostoso. Olha, eu só acho que a gente precisa dar uma brasileirada nesse nome. A gente precisa achar uma versão em português para o nome dessa marca, porque é um pouquinho difícil da gente pronunciar por aqui. Mas
Muito legal, isso é um ótimo presente para você trazer de viagem, porque é super típico e esse chocolate faz um sucesso danado por aqui. Verdade. Aí, para quem vier, porque nos supermercados vendem o Ritter Sport mais comum. Mas aí vale a pena ir nessa loja, nessa concept store, que aí você encontra os sabores únicos, né? Que só vendem ali. Então, é uma boa. Você já provou? Você tem algum sabor favorito? De chocolate? Então, é que quando eu era pequena eu não Você gostava não muito de chocolate. gosta? É E verdade, é faz pouco verdade. que eu tenho comido. Então, eu como pouco chocolate, na verdade. Não sou Mas a muito sua de sobre... chocolate. Mas tem alguma sobremesa alemã que você gosta? Assim, um strudel quentinho? Ai, sim. Então, as padarias aqui, né, são uma delícia. Tem uma bem na frente de casa, 24 horas, e aí eu tô sempre lá comendo um doce. E, pra mim, o Apfelstrudel, eu olho ela pela janela, tá sempre movimentada. E Então o agora você Apfelstrudel precisa ir para não tem igual. a Floresta Negra para comer a original, né? O bolo É Floresta verdade. Negra original ali e conferir se bate com a sua memória dos outros lugares, porque é um doce muito gostoso mesmo. Meu marido E sempre quer aí? comprar aqui. Eu falo, não, vamos comer o original. Tadinho, você tá deixando ele passar essa vontade, então você tem que ir pra Então, lá ele me manda logo. várias mensagens. Posso comprar? Não, vamos comer lá. Achei isso um pouco de maldade da sua parte, você deixar ele com vontade de comer esse doce. É só E pra por gente poder ir falar. pra lá. Ah, tá bom, boa justificativa. E para você ir falando em chocolate, em strudel, em linguiça de Nuremberg, você acha que dá para viajar pela Alemanha sem falar alemão? Você acha que o Ah, idioma com certeza. a gente fica meio tímido, mas a gente consegue se virar bem? Não, com certeza. Primeiro que todo mundo fala inglês, né? No país todo. Tem placas em todos os lugares. A cidade, todas as cidades aqui tem muita placa e todas as direções. Então, por exemplo, aqui em Berlim tem as placas para várias cidades da Alemanha já. Vocês sabem em que direção está Hamburgo, em que direção está Frankfurt, Dresden, sabe? Nas estações de metrô também são autoexplicativas, porque tem os símbolos todos, símbolo do metrô, símbolo do bonde, símbolo do trem, e indica qual é. Então, por exemplo, se você for para a esquerda, você tem o ônibus 100 e o ônibus 200. Se você for para a direita, você tem o ônibus 300. Então, não tem como se perder, mesmo que tenha. Eu moro perto da Alexanderplatz, que é uma das principais estações aqui de Berlim. Tem diversas linhas lá e não tem como se perder, porque tem várias saídas, mas cada saída tem para que rua você vai, que transporte você pega. E além disso, nas estações tem as máquinas, né, para você comprar os bilhetes. E todas as máquinas têm a opção em inglês, em espanhol e várias outras línguas, tem até em turco, por exemplo. Então, não tem como perder aqui, fora que é tudo muito fácil o transporte, né? Você sabe que você vai chegar, você sabe que o transporte vai estar lá. Isso é muito tranquilo de viajar para cá. E se você precisasse não, se você fosse, se eu te perguntasse para definir a Alemanha em uma única palavra, qual palavra você diria? Olha, eu diria que a Alemanha é intensa, porque Olha, tudo que o turista vai procurar, ele vai achar, sabe? E de monte. Então, por exemplo, se a pessoa quiser história, vai ter um monte de palácio, vai ter muito museu, vai ter muito castelo. Se quiser verão, por exemplo, vai realmente aproveitar o verão, né? Vai poder ir nos 3.000 lagos, vai poder pular no rio aqui da cidade, ficar deitado nos gramados, fazer um piquenique. Se a pessoa quiser inverno, realmente vai curtir o inverno, vai tomar o Glühwein, que é o vinho quente, ir nos mercados de Natal, né? Ter todo esse comer o spätzle que eu comentei, o macarrãozinho que é gostoso para o inverno.
E os alemães, eles também vivem intensamente, eles gostam de aproveitar a vida. Por exemplo, festa. Se alguém quiser festa também, aqui em Berlim tem festa até de manhã, balada, bar. Se quiser beber cerveja, tem de monte. Então, a pessoa realmente vai aproveitar. E os alemães são assim, eles aproveitam muito a vida, né? Eles são muito leves. Eles gostam de estar ao ar livre e de realmente curtir a vida. E por falar em ficar ao ar livre, atividades aí de contato com a natureza, rios, lagos, parques, enfim, parques nacionais, se o turista está aqui sonhando em fazer uma viagem, muito contato com a natureza, para qual região ele deve ir? Tem algum roteiro, algum lugar na Alemanha para quem gosta muito dessa coisa de vida ao ar livre? Nossa, quem gosta de natureza tá feito aqui. Porque os alemães, eles adoram a vida ao ar livre, né? Adoram bicicleta, caminhada, acampar, gramado, floresta, água, de tudo. Então, tem muita rota, por exemplo, bicicleta, né? Tem ciclofaixa em qualquer lugar que você passe, tem ciclofaixa. Então, dá para fazer praticamente tudo de bicicleta. Até essa rota dos castelos do Reno, dá para fazer de bicicleta, né? Quem quiser essa questão de aproveitar o verão, eu também recomendo muito vir para essa região de Berlim, porque é uma coisa que a gente não tem, né? No Brasil, principalmente, de você estar no meio da cidade e poder pular num rio, poder ir num lago gelado, fazer trilhas. Aqui tem muita floresta ao redor. Aqui em Brandemburgo, que é o estado vizinho de Berlim, até se você olhar no mapa, pessoal, se olhar no Google Maps, você vê tanta área verde, eu fico olhando e falo, eu quero ir nessa trilha, quero ir nessa, quero ir nessa, porque é só escolher e você sabe que não vai ter problema, que vai ter estrutura, que você vai chegar, né? E também a região do sul, que também é muito bonita para trekking, tem as montanhas, mesmo os próprios alemães vão para lá para ter esse contato com as montanhas, né? Olha, roteiro, opções é o que não faltam, na verdade. Acho que nem os alemães, acho que eles conseguem conhecer todas as opções e tudo que o próprio país tem a oferecer. Acho que nem visitar todos os museus, porque a gente nem entrou nesse aspecto de museus, porque a Alemanha tem um acervo de história, tanto do próprio país, quanto da história do Ocidente, que é incrível. E tem artistas também contemporâneos, para quem gosta de arte mais contemporânea, enfim. Eu estou me lembrando agora do Museu da Navegação de Hamburgo, eu fiquei impressionada. Museu da Navegação. Entrei, um andar, passei pelo primeiro andar, maravilhoso. E o museu é enorme, tem acho que, sei lá, 6, 7 andares e um acervo riquíssimo, riquíssimo. E muito também, esses museus, eles são muito preparados também para quem viaja com criança. Então, se você acha que a criança vai ficar entediada no museu, às vezes eles têm... você pode comprar um livrinho de colorir, você pode fazer uma atividade, às vezes eles têm alguma programação diferente, que tem sempre que dar uma pesquisada, porque assim como os parques fazem parte da vida dos alemães ali no cotidiano, esse convívio com os museus também é muito legal e também fazem parte. Assim, eu acho assim. É muito bonito de ver. Morrendo de fofura, né? Quando você vai uma exposição e você encontra ali a professora com a turma de criancinhas e tá todo mundo desenhando ou prestando atenção na explicação, isso eu fico babando. Quase que eu quero sentar junto. Se eu entendesse de alemão, acho que eu ia sentar lá e ia falar, explica para mim também. É verdade. E uma coisa que eu tenho percebido aqui, rodando assim por tantos palácios, castelos, que eu acho interessante, é que os salões dos castelos, os reis, eles faziam em homenagem a vários artistas, né, músicos ou escritores. Então, assim, desde o século XVIII, eles já cultuavam muito a cultura. Eu acho isso muito interessante de ver. Assim, você tem vários países que você viaja e os castelos, palácios, é o luxo pelo luxo, assim, né? A suntuosidade só para ostentação. E aqui não, aqui era o culto mesmo, a música. Então tem a sala em homenagem ao Voltaire, a sala em homenagem ao Bach.
Então, isso mostra um pouco, né, do tanto que desde aquela época a Alemanha já dava atenção para a cultura. E aí é hoje o que a gente vê nos museus, como você disse, né? Uhum. Dá um olhar diferente para sua própria memória, né? E aí, pessoal, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês têm dúvidas, curiosidades, ou se vocês querem saber mais sobre a Alemanha, sobre a Natália, por favor, comenta aqui na caixa de comentários. Eu sempre esqueço de avisar que é para mandar perguntas. Se não der tempo, depois a gente está aqui à disposição, a gente pode conversar e trocar uma ideia. Mas já vamos entrar com as perguntas da audiência, com as perguntas da plateia. Mas, por enquanto, eu quero te fazer... Gente, estou me sentindo muito Marília Gabriela. Eu sempre sonhei em fazer esse tipo de pergunta. Me conta, me fala, um livro, um filme, uma banda, uma música, algo que te lembre a Alemanha. O que você recomenda? Então, foi recentemente mesmo que eu assisti uma série, Unorthodox. Não sei se você já viu, na Ortodoxa, na Netflix. Sim. São 4 episódios. E eu acho que retrata muito Berlim, principalmente, como esse lugar de liberdade, né? Para mim, é o lugar que mais representa a liberdade. Então, a série trata de uma judia ultra-ortodoxa do Brooklyn, e ela tem aquele casamento arranjado, ela não tá feliz com a vida desse jeito, com tanta tradição, e ela foge justamente para Berlim, para ter essa liberdade. Inclusive, a maior parte da série é tratada aqui. Eu tirei vários prints da tela, porque eu ia reconhecendo o lugar, reconheci até meu prédio, então mostra mesmo diversas áreas de Berlim. E aqui ela vai no lago também, ela vai no Wannsee, que é um dos lagos mais conhecidos daqui de Berlim. Ela tira a peruca, então é bem esse símbolo, né, da liberdade. Ela sai daquela tradição, daquela vida certinha que ela não estava feliz e vem para a Alemanha para ter essa liberdade que ela estava buscando. E eu acho que a Alemanha é bem isso mesmo. Aqui a gente, e os alemães principalmente, a gente sente uma liberdade muito grande. Você pode ser o que você quiser e você pode fazer o que você quiser, sabe? Um pouco pela segurança também, se você quiser sentar num gramado e abrir seu notebook e trabalhar aqui durante a viagem, você pode. Quiser fazer um piquenique num gramado, você pode. Você anda como você quiser. E tem toda essa liberdade também de sair a hora que puder, voltar a hora que puder, andar por onde quiser. E foi isso que ela fez na série, né? Então eu recomendo todo mundo assistir. São só 4 episódios. E é isso, retrata muito bem a liberdade e mostra muito da cidade também. Dá para reconhecer os bairros. E é bem a Berlim do verão, com todo mundo nas ruas, o pessoal de bicicleta. Ai, que legal. Fiquei animada para assistir essa série, que não assisti. Assiste que você vai gostar. Mas é legal isso, porque a Alemanha, eles têm muito esse traço da liberdade individual, do respeito ao próximo, você respeitar ali, isso é muito, muito sério. E agora chegou o momento da pergunta da audiência, a produção que já me mandou as perguntas. Temos perguntas para você, Nath. Você não ia escapar desse momento. A Érica Matos, a Érica está perguntando, Natália, o que você está fazendo, trabalhando na Alemanha? O que você está fazendo por aí, Nath? Conta pra gente. Bom, estou fazendo muitas coisas por aqui. Eu vim para fazer um mestrado de 2 anos em mídias digitais, em administração de mídias, com foco em mídias digitais. São 2 anos. Eu já fiz o primeiro, tem mais 1 ano. E, além disso, eu também tenho 2 trabalhos aqui, 3 com o blog. Eu trabalho no E-Commerce Institute, eu faço o SEO do site de Colônia. Também trabalho com o marketing digital de um bike café aqui de Berlim, que, inclusive, recomendo para o pessoal vir. Bom, porque aqui todo mundo anda muito de bicicleta, né? E esse bike café tem comidas muito gostosas, inclusive panquecas, salada, pasta,
é um bom lugar para o café da manhã. E eles alugam também bicicleta e vendem todos os acessórios e bicicletas vintage também. Então, e aí, fora isso, faço um curso de alemão de 4 horas por dia e faço o blog também. Então, praticamente não durmo. Dá tempo de dormir um pouquinho? Eu durmo 4, 5 horas por noite, mas eu sempre Meu fui Deus. assim. Ah, então tudo bem. Então tudo bem. Agora, a Adriana está perguntando, Natália, qual a curiosidade cultural você mais destaca entre os alemães? Curiosidade cultural da questão de como eles são, né? Eu acho que essa questão da liberdade é de você. Isso a gente não vê no Brasil. A gente não trata os espaços públicos como espaço público. E eles tratam. Qualquer gramado você pode sentar. Você pode beber uma cerveja, fazer um piquenique, um banco da rua, um banco da praça. Eles sentam em degraus da frente da catedral, né? Então, o espaço público é realmente espaço público aqui. Isso eu acho muito gostoso. E você pode aproveitar realmente a cidade, né? É o máximo do símbolo de aproveitar a cidade. É pular num rio, é sentar num degrau, é chamar os amigos e sentar na praça, sabe? Então, eu acho que esse é um principal diferença, né? E que pra gente é uma delícia e pro turista também, claro. Adorei, achei muito, muito boa a sua colocação, porque realmente essa questão do espaço público é uma relação diferente e eu acho que é uma coisa que a gente devia se espelhar e buscar isso por aqui também. E Agora por que temos uma não, né? pergunta pois é, temos uma pergunta aqui do Lucas Silva. Você disse que a região de Colônia é uma das suas preferidas. Qual ponto turístico ou dica da cidade você pode dar para quem vai visitar a região? Bom, em Colônia, o principal é a catedral, né? Você avista ela de longe. Ela é uma das principais catedrais do mundo e demorou 600 anos para ser construída. E não foi à toa. 600. Eu lembro que 600. Teve uns anos aí de parada, né? Mas demorou 600 anos. Eu lembro que eu fiquei num hotel bem na frente da catedral e eu não conseguia parar de olhar. Eu tinha que cobrir aquela feira de fotografia que eu comentei e eu falava, ai, deixa eu dar mais uma olhadinha na catedral. E ia ali na frente. Dali, você vai caminhando pelo centrinho histórico até chegar no rio, na beira do Reno. E na beira do Reno tem diversos restaurantes muito gostosos com mesinha na beira do rio. Outro lugar que é muito gostoso é a Sulpicia Straße, que é bem perto da universidade, é na região do sul de Colônia. Então é uma rua com muito bar, muito restaurante. É aquelas ruas universitárias, assim, como de Georgetown, sabe? Como? Não para. Repete o nome aqui. Repete o nome mais devagarzinho. É Sulpicia Straße. Straça. Sulpicia é o nome da rua. Isso, é ótimo. Z-U com trema L-P-I-C-H-E-R. Ótimo, todo mundo anotou. Ótima dica. E dali dá para caminhar também para o Neumarkt, que é uma região de lojas mais moderninha, mas muito gostosa também. E claro, passear pela beira do Reno. Sim, é uma delícia mesmo. É um programa, fim da tarde, o pôr do sol ali naquela região, é uma delícia mesmo. E a catedral é impressionante mesmo, viu? É difícil não cair no clichê, naquele clichê de quem escreve sobre turismo, que é um cenário de tirar o fôlego. Eu acho que talvez foi dali que saiu esse clichê turístico. E agora o Leonardo Henrique, ele está perguntando aqui para a gente, Natália, qual passeio você recomendaria para quem se interessa muito por turismo histórico? Adorei essa pergunta, porque também me interesso muito. Um passeio na Alemanha seria? Bom, eu acho que Berlim, porque aqui, bom, você tem a Ilha dos Museus,
Tem o Pérgamon, que tem toda a história do Egito, do Oriente. Tem o Bode Museum, tem a história das moedas também, tem uma coleção de milhares de moedas desde o ano zero praticamente. Aqui tem o Museu da DDR também, que para mim é um dos melhores museus, que conta bem a vida como era durante a Alemanha, que tinha a Alemanha Oriental e Ocidental. Você tem também o Bundestag, que é o parlamento alemão. Aliás, é super legal a visita porque ela é gratuita, é só agendar pela internet. Sim. E ali também tem a cúpula de vidro, né, que é muito bonita. E ali o pessoal pode visitar, você põe um audioguia e vai vendo a paisagem de Berlim e o audioguia vai contando a história ao mesmo tempo. Inclusive tem em português. E também é interessante fazer uma visita pelo interior do parlamento. Eu fiz no ano passado, que eu já tinha feito na cúpula. E aí você consegue conhecer bem as salas onde a Angela Merkel fala. Tem um guia que conta a história da Alemanha, a história do governo. Ali é muito interessante. Aqui tem muito museu. Você tem também o museu, tem o Tränenpalast, em frente à Friedrichstraße, que também conta a história da DDR, tem histórias das pessoas, vídeos. Tem tanto museu aqui, tem um museu judaico, enfim. E aí fora tem os castelos também, que tem muita história, né? Por exemplo, Potsdam, eu tive que ir 2 vezes, porque eu não consegui ver todos os palácios que tem ali. E aí como eu disse, dá para você entender bem a história da Alemanha com toda essa questão cultural, né? Todos esses salões que são dedicados a artistas, músicos. Então, bom, para quem gosta de história, eu recomendo muito mesmo Berlim. Olha, Berlim, as opções de museu são assim, nossa, enormes. Acho que eu não consegui visitar todos e tenho muita coisa interessante para visitar por lá. Em Potsdam, fico me perguntando se o melhor cachorro-quente da minha vida ainda está lá. Preciso tirar essa dúvida. E para quem gosta muito dessa... Para quem gosta muito desse esquema de turismo histórico, eu também queria deixar aqui sublinhar a opção de visitar Nuremberg, porque tem um complexo de museus muito legais em Nuremberg. Eu realmente não vou conseguir pronunciar, é o Museu Nacional Germânico, se eu não me engano, mas eu não faço a menor ideia de como se fala isso em alemão, mas se você procurar lá no sundaykooks.com, você vai achar um texto detalhado sobre esse museu. Eu fiquei surpresa, assim, eu já estava encantada com a cidade, com a história da Vila dos Artesãos, da linguiça. Depois esse museu também é incrível, a cidade de Nuremberg também tem muita história bacana para quem gostou muito de Berlim e Munique, por exemplo. Acho que super vale aí a dica para quem gosta de turismo histórico. E de turismo histórico, isso, eu tenho um castelo. E de turismo histórico, nossa próxima pergunta vai mudar para turismo LGBTQIA+. Tirando Berlim, tem alguma outra cidade ou região que você recomenda para o viajante LGBT? Toda a Alemanha é muito livre, né? Aqui tem muita liberdade, como eu disse, de você ser quem você é. E não é... Inclusive, por exemplo, na faculdade, esses dias tinha uma palestra do CEO de tal empresa. E aí você espera que o cara venha com aquela pompa, mas não, a pessoa vem de boné, de tênis, sabe? Então, é isso, tem muita liberdade em qualquer cidade. Mas os meus amigos gays e tal, eles falam muito de Berlim e da região de Colônia também como um bom destino LGBT também. Mas, claro, a liberdade é em todo o país e qualquer cidade aqui é um destino LGBT. Eu acho que o país inteiro, ele recebe muito as pessoas de braços abertos, porque aquele traço da cultura da Alemanha
valorizar muito a liberdade individual, é uma coisa muito forte, e isso não só para quem mora no país, mas também para os turistas. Então, não existe aquela sensação de que você não vai ser bem-vindo, que você não deveria estar ali de nenhuma forma. É um país muito aberto e também mais festeiro do que a gente imagina, gente. A gente precisa bem um dia festeiro. falar só sobre roteiros de festas pela Alemanha, festas culturais, tradicionais, típicas, carnaval de Colônia, que dizem que também é maravilhoso. Eu estive lá. Começa no Carnaval de Colônia, a gente vai emendando um roteiro de festas e termina lá nos mercados de Natal. É verdade. E sabe o que é legal do Carnaval de Colônia? Que o pessoal lá, não faço ideia. como é em fevereiro, é em fevereiro, então é mais frio. E aí eles se vestiam assim de urso, sabe? De leão, de inteiro de pizza. Então tem as fantasias mais diferentes e não é o carnaval como a gente imagina com aquela roupinha, com todo mundo bonitinho, que eles querem se divertir mesmo, sabe? Tanto faz se você não aparece. Olha, mas pelo lado bom, você pode caprichar na fantasia e não vai morrer de calor. Então, se você quiser sair vestido com a fantasia de urso, você não vai sentir calor. Eu tô achando isso aí até uma vantagem, eu diria. Então, assim, engraçado que a gente entrou nesse assunto de museu, e a gente começou a falar de museu, e eu nem tinha reparado que a próxima pergunta da Letícia Orselli era: qual museu você nos indicaria para ir sem falta na Alemanha? Esse museu da DDR. Porque ele é super interativo. Você teve nesse? Não. Ele é na frente da Catedral aqui de Berlim. E ele é muito completo. Você tem, por exemplo, você pode dirigir o Trabi, um simulador, na verdade, de um Trabi, que era o carro da época, né, da Alemanha Oriental. Tem uma área que é muito interessante também, que eles fazem uma reconstrução das casas na Alemanha Oriental. Então parece mesmo que você está dentro de uma casa. Você entra no elevador, aí você vê a sala da pessoa, os quartos, e ele é bem interativo. Então, por exemplo, você pode fingir que você está vestindo a calça jeans da época, e aí tem uma telinha ali que você pega calça jeans no armário e se vê com a calça jeans, sabe? Então, ele é muito, muito bom, muito completo. Você vê a vida, as férias onde eles passavam, a vida em casa, a vida nas ruas, a mídia também, como era. Então, para mim, esse é imperdível. Mas tem tanto museu. Por exemplo, em Frankfurt tem museus ótimos. Tem o Museu da Comunicação. Tem o Museu da Comunicação para gente que vem da área aí de comunicação social. Achei muito curioso que quando passei por aquele museu, as crianças estavam achando assim muito peculiar o conceito de orelhão e telefone fixo. Elas estavam assim, era uma descoberta, assim, o que era aquele negócio, assim, orelhão. Me abalou um pouco, porque eu me senti a idade batendo, aquela coisa, o ciático já começa a dar aquela fisgada, tal, mas achei muito legal. Se eu tivesse que escolher entre dois museus não, se eu tivesse que escolher alguns museus na Alemanha, eu acho que hoje eu ficaria com o Museu Marítimo de Hamburgo e com esse Museu Nacional de Nuremberg, achei maravilhoso. E aí, por fim, para a gente terminar... Desculpa. Não, tem também esse do Gutenberg também, em Mainz, com a história da escrita, que tem ali a primeira cópia da Bíblia de Lutero. Então, ele é muito especial também. Bacana. E aí... Ops. A produção já está o quê? Elas já estão o quê? Apagando a luz, entendeu? Daqui a pouco já começa a subir os créditos do nosso programa aqui, do nosso talk show, antes de eu terminar a nossa última pergunta. Eu vou fazer mais uma última pergunta e a gente acaba. Nossa, que é a luz do meu celular aqui, ó. Como fazer uns contadores de história para crianças. O Marcos Oliveira, ele está perguntando, a pergunta dele é muito, muito pertinente. Se existe alguma dica prática de tratamento ou cumprimento com relação aos hábitos para quando você... Ali no dia a dia na Alemanha. Então, sei lá, aqui no Brasil a gente cumprimenta, dá um abraço, dá um beijinho. Tem alguma dica sobre isso?
Os mais velhos, né, são a senhora é Frau e os homens são Herr. Para quem fala alemão também existe um diferencial na linguagem, né, para quem é mais velho. Então, se você não conhece muito bem a pessoa, você chama de Sie, ou quem é mais velho, e já quem é mais próximo é o du, que é o você, né? Mas, na realidade, os alemães, eles são muito abertos mesmo. Isso é um estereótipo de que eles são fechados, eles são muito alegres, são muito festeiros. Então, não tem essa preocupação com, como eu vou tratar, não. Você pode chegar, falar, eles adoram turista, vão falar inglês, vão ajudar. Então, não tem muito não existe essa preocupação para o turista, não. Ótimo. Nath, nosso tempo já passou, já escureceu por aqui, já começou o nosso bate-papo, era dia, agora já está escuro por aqui. Queria agradecer muito, fiquei com muita saudade. Obrigada por dividir um pouco a sua experiência, um pouco da Alemanha, de quem está aí do outro lado. E, enfim, a gente poderia ficar aqui mais 1 hora, 2 horas falando sobre coisas que os assuntos não iam se esgotar. E obrigada. Se você quiser falar um pouquinho, tem dicas da Alemanha no seu site. Manda um beijo pro seu pai, para sua mãe, para sua avó. Pessoal lá de longe, né? Então, no Porta de Embarque, eu tô sempre publicando as dicas aqui da Alemanha, inclusive até tem um post bem completo sobre a gastronomia alemã, com 20 pratos típicos, é o mais recente, isso no portadeembarque.com.br, e também tem o Instagram, né, o Porta de Embarque, que eu tô todo dia postando stories aqui da Alemanha, mostrando as dicas, curiosidades, fotos também no Instagram Porta de Embarque. E é isso, 1 hora é pouco, né, para falar da Alemanha. Acho que daria para passar dias e dias que o assunto não se esgota. E, por favor, continue postando os 3.000 lagos perto de Berlim e deixa o coitado do seu marido provar a Floresta Negra, porque ele merece saborear esse docinho. Esse vai ser só lá na Floresta Negra, que realmente ainda é uma região que eu preciso ir e mostrar para todo mundo aí. Mas foi uma delícia, obrigada. Ótimo, Nath, fica bem e continue aí mostrando essas coisas muito legais que a Alemanha tem para nos oferecer e a gente fica por aqui acompanhando. Obrigada, vou continuar mostrando aqui, todo dia, curiosidades. Beijo, obrigada, Tchau, Nath. Beijo, tchau. Tchau, gente. Você acabou de assistir a mais uma transmissão com a assessoria da Alameda. Obrigado.